Bendito é o seu nome, Jesus. Nós estamos felizes. Enquanto vocês vão ofertando, eu vou falando algumas coisas a respeito daquilo que está movendo o nosso coração nesses dias. Como eu disse, por muitos anos nós fomos uma igreja na cidade. Reuníamos aqui, trabalhávamos aqui, mas trabalhávamos numa perspectiva um pouco mais missional e um pouco mais fechado, num grupo de irmãos que estávamos desenvolvendo. Mas o Senhor fez coisas conosco. E Ele disse que desejava que nós nos tornássemos uma igreja para a cidade. Preste atenção, ser uma igreja na cidade não é o mesmo que ser uma igreja para a cidade. Nós não queremos apenas estar em nossa cidade, nós queremos ter compaixão da nossa cidade, amém? E de fato, Deus, nós temos aqui pastores e líderes. Deixa eu falar uma coisa, Felipe Bartoszewski diz isso. O Senhor não fica impressionado com quantas pessoas um ministério reúne numa cidade, mas por quanta compaixão esse ministério tem pela sua cidade. Nós precisamos amar a cidade que o Senhor nos plantou. De cidade em cidade Ele tem plantado a sua igreja para edificação. E há muitas causas. Nós temos aqui o pastor Paulo, os irmãos que eu saudei, Diacridas. A gente trabalhou anos com uma parceria mais intensa. Vamos seguir nessa parceria. Trabalho na causa do órfão, trabalho no enfrentamento contra a violência infantil, muitas coisas. A gente vai abrir frentes de trabalho aqui, vocês vão saber pelas mídias sociais. Vai ser incrível. Vou aproveitar, para dar os recados. O povo está ofertando. Quinta e sexta, quarta e quinta, 15 e 16 da semana que vem, nós vamos receber aqui o Caleb Edwards, que é um dos líderes de adoração da Casa Internacional de Oração lá em Kansas, no Missouri. Vai estar conosco, então vai ser incrível. Ele vai trazer adoração e liberar uma palavra sobre nós, daquilo que eles estão experimentando. Nosso time esteve lá no IHOP, fizemos uma amizade. Ele até se dispôs a estar conosco, Fafa? Falou, cara, eu vou estar por perto, eu queria tanto participar disso. Sabe uma coisa que Jesus já vem falando há muito tempo? Eu falo isso com a Lê. Por muito tempo a gente bebeu muito do que Jesus fez na América e a gente tem uma dívida incrível, mas sabe o que está acontecendo? Os americanos estão vindo para cá para beber do que Ele está fazendo no Brasil. Hoje eu falei para o Ale que ontem eu vi um dos líderes de adoração da Bethel, Jeremy Rydell, falando, eu estou muito tocado com a adoração do Brasil. Na hora eu pensei, isso envolve o Alessandro. Cara, que incrível, né? Isso é muito poderoso. Então, 15 e 16, quarta e quinta, 20 horas, semana que vem, Caleb Edwards do IHOP, com adoração e palavra. Aí na outra semana, segunda-feira, dia 20, pastor Luciano subirá. Para mim, o cara que eu mais respeito em Curitiba, embora respeite muitos homens aqui, é o cara que eu mais respeito em Curitiba. É para mim hoje uma das vozes mais sóbrias da nação inteira. Tem sido nosso amigo, tem nos ajudado nessa nova fase e vai estar conosco com todo o seu presbitério dia 20 de agosto, segunda-feira, aqui. Aí dia 22, isso, quarta-feira, mas fica ligado nas mídias sociais. Nós vamos receber aqui meu amigo Samuel Moraes, líder de adoração na comunidade cristã de Curitiba, e pastor Miguel Piper. Também é outro que só os antigos sabem quem é. Pastor Miguel é um dos apóstolos mais incríveis do Brasil. Plantou a comunidade cristã de Curitiba há mais de 40 anos atrás. Tem plantado igrejas na nação inteira e nas nações. É um americano que está dando a sua vida. Já está com mais de 70 anos. Vai estar conosco nos abençoando dia 22 de agosto, às 20 horas, com o Samuel Moraes liderando a adoração. Dia 28 de agosto, terça-feira, a gente termina nosso mês de abertura da nossa Casa para a Cidade com Tom Molinari. Amém? Tom também tem estado conosco e Tom vai liberar a adoração aqui. A gente tem certeza que vai ser um tempo incrível. Depois, em setembro, nós passamos a reunir aos domingos, 19 horas, o encontro da família. Se você já congrega, fique lá na sua igreja, tá, irmão? Fica de boa. Mas se você ainda não, 19 horas o encontro da família. Quarta-feira, 20 horas, o nosso ensino das Escrituras. A gente tem uma carga de ensino. E terça e quinta a gente vai girar adoração e oração contínua, dia e noite aqui nesse lugar. E vamos nos desdobrando, amém? Glória a Deus. Então, vocês estão felizes ainda, amém? Ofertaram bastante aí, aleluia? Glória a Deus. Queridos,
Bom, o nosso tempo já se vai e nós temos ensinado por muito tempo no Brasil e eu acredito que boa parte de vocês já de alguma forma tem sido estimulado por isso. Então hoje eu não vou ensinar, eu quero apenas compartilhar algumas coisas que estão no nosso coração aqui acerca dos propósitos relacionados à igreja. O tema igreja é muito extenso, os irmãos sabem. Acabamos de terminar uma série falando sobre a natureza, vida e vocação da igreja. Está no canal da Família dos que Creem no YouTube. A gente vai produzir muito mais coisa nessa estação nova. Mas hoje eu quero estreitar o tema igreja e dar um foco na prática da igreja. Naquilo que basicamente é a prática central da igreja. Naturalmente, precisa ser compreendido de uma nova forma, mas eu quero falar com vocês isso. Então, vamos, por favor, abrir as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 11. Gente, querem sentar aqui? Quem está em pé na porta? Pode sentar aqui na frente, aqui, ó. Se der espaço, vem lá uns irmãos. Tá bom assim a luz, você consegue ler a sua Bíblia aí? Amém? Fica mais bonito, né, irmão? Assim. O negócio tem que sentar lá, ó, para liberar. Pode vir o povo, tem até alguém do corpo de bombeiro aqui, eu acho que é. Você é do bombeiro, irmão? Não, não é. Pode vir, mas gente, quem consegue sentar assim, eu nunca aprendi a sentar assim, igual ele está sentado assim, tipo, não sei como é que fala. Se vocês quiserem, tem um pouquinho mais de espaço aqui, ó. Dá para lustrar até o sapato do pastor Paulo aqui, ó. Já faz uma oferta para ele aqui, pega a sua camisa. 1 Coríntios capítulo 11. Quem encontrou, diga sim. Sim. Ou aqui também, se vocês quiserem sentar aqui. Pessoal que está em pé, querem ficar em pé ou querem sentar no chão e aqui nas laterais? Ou aqui na frente? Bom, eu não vou mais me preocupar com vocês, gente, tá bom? Estou sendo querido, vocês não fazem nada, não falam nada. A gente está se sentindo mal, né, Fafa? A gente queria receber vocês melhor, mas graças a Deus é um bom problema. 1 Coríntios capítulo 11. Então, nós sabemos que, deixa eu construir conceitos aqui. Nós sabemos que a igreja, por natureza, é uma família. A família dos que creem. Uma das coisas que nós temos falado, Fafa disse aqui na adoração, é que em Marcos capítulo 3, fica ali em 1 Coríntios, tá? Quando Jesus está ensinando numa casa, no versículo 31 ao 35, alguém chega e diz: Ei Jesus, será que... Ah, não. Entenderam a piada. Ei Jesus, será que é pedir demais? Você viu? Não é só ali, eu também bombava com essa minha voz, é uma bênção. Ei Jesus, sua família está aí fora, sua mãe, seus irmãos. Aí Jesus falou: quem é a minha família? E começou a olhar para as pessoas e disse assim: na realidade, a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Escute uma coisa, qual é o conceito base a respeito da igreja? A igreja é a família de Cristo. Mas ouça-me, a família de Cristo não é composta por crentes, é composta por todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Não por crentes, mas é composta por aqueles que fazem a vontade do Pai, ok? E nós temos trabalhado muito isso. Agora, nesse fim de semana, nós tivemos um encontro fechado para os pastores do Pacto Nacional, uma rede apostólica de igrejas que nós trabalhamos no Brasil. Recebemos pastores de muitas partes aqui, para falarmos sobre a natureza, vida e vocação da igreja. E sempre que falamos sobre a natureza da igreja, estamos falando a respeito do que a igreja precisa se tornar e não fazer. É tão curioso que a gente pensar numa coisa que eu amo falar, natureza e vocação. Então Paulo tem uma oração incessante pelos santos de Éfeso para tal compreensão. E é tão curioso que a vocação, a nossa missão, está mais relacionada àquilo que nós precisamos nos tornar para Deus do que aquilo que fazemos para Ele. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos naquilo que podemos fazer para Deus, mas igreja é aquilo que Deus está fazendo em nós pelo seu Espírito. Ele está fazendo de nós uma família de filhos semelhantes a Jesus.
Você lembra daquele famoso texto de Romanos capítulo 8, verso 28 diz: e sabemos que todas as coisas... Ei, isso aí é engraçado. A última parte a maioria não sabe. Ai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calma aí. E que foram chamados segundo o seu... As coisas cooperam para o bem seu, não para o bem do propósito de Deus. Aleluia. Não é para o seu bem que as coisas cooperam. Cooperam para o bem do propósito de Deus. A gente lembra o versículo 28, a primeira parte, porque pensamos que é algo para nós. Mas o verso 29, que fala sobre o propósito, então a maioria de nós não sabe. Mas o verso 29 é mais importante. E diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu... a fim de que Jesus seja o primeiro dentre muitos irmãos. Então qual é o propósito de Deus? Uma família com a natureza do seu filho. Amém? Esse é o conceito base da igreja. Agora o que você descobre? Natureza, o que nós somos. Vocação, o que fomos chamados para fazer. Na realidade, é mais relacionado àquilo que nós estamos nos tornando enquanto andamos ao lado do Senhor, do que aquilo que fazemos para Ele. Sabe uma coisa que a gente tem aprendido? É que aquilo que nós fazemos para Deus, que nós muitas vezes julgamos ser uma coisa muito incrível, na verdade, não tem quase valor nenhum. Mas em qual sentido você diz isso, Leandro? É que Deus não está precisando de ajuda. Você achava que Jesus precisava da sua ajuda? Você acha que realmente Ele não podia fazer? Não, Ele podia. Então, é mais ou menos assim. Uma coisa a gente tem aprendido, os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto das coisas meio arrumadas, assim. Não é nada muito excessivo, né? É meio leve, né? Eu gosto de tudo bem no jeitinho, limpinho, aleluia, glória a Deus, irmão. Alguns irmãos dizem que eu tenho toque, mas eu rejeito isso, irmão. Não é toque. Eu só vou arrumar todas as cadeiras depois que vocês forem embora, sair daqui 1h, mas não é toque. Agora, o meu filho, o Benjamin, ele também gosta das coisas arrumadas e ele é parceiro, tanto meu quanto da Fran. Muitas vezes ele quer nos ajudar, ou quer me ajudar a fazer alguma coisa. Eu vou organizar meus livros, ele já fala: pai, eu quero te ajudar a arrumar seus livros. Mas na verdade ele não me ajuda a arrumar, ele bagunça. Mas ele está lá embaixo, não está aqui, né, amor? Ele não pode saber disso, gente, senão ele vai ficar frustrado. Mas sabe o que acontece? Enquanto o Ben está trabalhando comigo, na verdade ele está me gerando um trabalho dobrado. Ele fala: tá bom, pai? Eu falo: tá ótimo. Mas sabe o que está acontecendo? Enquanto ele trabalha comigo, ele está desenvolvendo uma consciência da vontade do seu pai. Ele está começando a entender: meu pai gosta das coisas assim. E infelizmente, né, dona Elisete, ele já é igual eu. Você conhece alguma criança de 6 anos que suja a blusa, olha para a mãe e fala: mãe, me troca? E ninguém ensinou isso para ele, porque criança de 6 anos normalmente suja a blusa. O bem não. Então, mas na verdade, o trabalho dele não me ajuda. Me dá mais trabalho. Só que enquanto ele trabalha comigo, ele está tomando consciência da minha vontade acerca de cada coisa. Quem está me entendendo? Então, vou repetir. Para entendermos a natureza da igreja e a vocação da igreja, precisamos compreender que o nosso chamado primordial não é aquilo que fazemos, é aquilo que estamos nos tornando. E Deus está fazendo isso pelo Espírito e pela própria vida da igreja. Ele está fazendo de nós uma família. Está construindo em nós a natureza do seu Filho. Então nós sabemos que a igreja, como família espiritual, ela tem uma ortodoxia, uma vida prática e também uma ortopraxia, mas depois a gente fala sobre essas coisas complicadas, mas é basicamente a vida da igreja. E a vida da igreja também está relacionada àquilo que Deus opera em nós pelo Espírito, que é formar a natureza do seu Filho. Quantos estão comigo? Sacode a mão e diz sim. Vou começar a organizar as ideias, mas basicamente, vou repetir, porque eu estou muito inclinado a isso nesses dias, por toda a nação eu tenho falado sobre isso. Natureza e vocação da igreja. A vocação da igreja está relacionado a alcançarmos a natureza do Filho de Deus, não é aquilo que fazemos para Ele.
Porque nós podemos ser uma comunidade local que faz muita coisa ao Senhor, mas que não está se tornando semelhante a Ele. E naquele dia podemos ser aqueles caras ali que vamos dizer: Lord, Lord, em teu nome fizemos isso, aquilo e aquele outro. E Ele vai dizer: curioso, vocês não se parecem comigo, eu não vos conheço. Quem está me entendendo, diga assim. E nós somos sempre tentados a isso. Então, as pessoas já começaram a falar conosco. E sabe, sempre que uma igreja nova aparece numa cidade, principalmente uma igreja que já tem voz na nação, como é o nosso caso, e você prepara um lugar incrível como esse. Sexta-feira a gente estava aqui, a gente estava tão tocado com o lugar que o Fafa teve que falar: irmão, não é sobre esse lugar aqui, pelo amor de Deus. Porque os irmãos estavam esquecendo de adorar Jesus, que todo mundo falou: cara, isso aqui está incrível, está demais e tal. As fotos do além, Fabiana e Jaqueline Crenque, olha ali, irmão. O que é isso? Eles foram tirar foto de jardim botânico, é uma benção. Mas escuta, aí as pessoas já começaram a falar: puxa, que legal, quero conhecer vocês. Eu estou meio frustrado no meu ministério, quem sabe aí eu tenho uma oportunidade. Não, talvez você até tenha. Mas se você entrar nessa jornada conosco, tenha em mente que a gente está interessado naquilo que você vai se tornar e não naquilo que você pode fazer. Quem está me entendendo, diga assim. Esse é o ponto primordial. Por quê? Porque Deus não está precisando de ajuda. E aí, quando você olha o plano original, o propósito eterno, lá fora nós temos um material, Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno, aqui na nossa loja. Eu gostaria de encorajar você a adquirir esse material, escrito por Felipe Bartoszewski, Jorge Anderson Missional, contribuições minhas, daquilo que temos ensinado há muitos anos sobre o plano eterno de Deus. É realmente um material incrível, tem abençoado gente em toda a nação. Mas escute, por favor, preste atenção nisso. Nós precisamos ter em mente que a igreja é o meio pelo qual Deus está resgatando o plano original. Qual é o plano original de Deus? Uma família. E isso está acontecendo, então, há algo que nós precisamos entender. Mas qual é o nosso modelo de família? Seria o homem e a mulher? Não, não é um bom modelo de família, Adão e Eva. Sabe por que não é um bom modelo de família? Porque o homem não estava protegendo a mulher. E quando Deus o cobrou, ele acusou Deus e a mulher. Ministério é a mulher que tu me destes. E depois, os primeiros filhos dessa família, um matou o outro. A família que nós temos como modelo não é a família de Adão. É a família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. O nosso protótipo de família é o Deus triuno. Não é o homem e a sua mulher. Não é nem mesmo Abraão, que também tinha lá seus problemas, cara. Não é também Noé. A nossa família modelo é a Trindade. É como a relação do Pai, do Filho e do Espírito. Como há uma relação de empoderamento e de submissão e de honra. É uma coisa incrível. Jesus fica falando: pai, você é o cara. E o pai diz: não, o cara é você, meu filho amado. Diz: não, é bom, é você mesmo. É uma coisa de doido. Agora escute, igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. E não, isso não é apenas uma frase de efeito que eu tenho liberado na nação. É o conceito base sobre o que é se tornar uma igreja. Igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. Sabe o que nós precisamos nos tornar quando reunimos? Uma família. E aí quando saímos daqui, não saímos daqui apenas capacitados para fazermos isso ou aquilo, mas nós enviamos novos tipos de marido para casa. Novos tipos de esposas, essa é a mensagem de Efésios. Novos tipos de pais e mães que abençoam os seus filhos. Novos tipos de filhos que honram os seus pais. Queridos, a gente vive numa nação que a estrutura de família é totalmente destruída por muitos anos e agora está pior. Mas alguém tem dito a nós: o que vocês esperam sobre o fim dos tempos? A coisa está piorando. E nós temos dito: sim, a coisa está piorando para o mundo. Mas nem mesmo os piores dias do mundo ofuscarão os melhores dias da igreja.
E eu não estou falando sobre megatemplos em cidades imponentes com vitrais incríveis. Eu estou falando sobre um novo tipo de família, um novo tipo de matrimônio, de paternidade. Porque você sabe, cada um de nós temos as nossas experiências, e eu posso falar sobre mim. Minha mãe está aqui. Se eu hoje estou aqui, quem conhece, eu só estou aqui porque minha mãe não desistiu de mim. Porque há 17 anos atrás eu era um dependente químico. Mas eu tinha uma palavra profética e minha mãe acreditava nisso. Eu mesmo não acreditava. E o meu pai foi um cara legal, que assim, dentro do básico, ele era básico, entendeu? Só que ele partiu muito cedo. E eu não tive um modelo de família. Com 14 para 15 anos, meu pai partiu. Então eu acabei indo para o mundo da drogadição e me distanciando da minha família. E eu fui aprendendo aqueles conceitos. Então eu fui alcançado por Jesus em 2001. 24 de março de 2001. E escute, tem pessoas sentadas aqui hoje que estavam naquela reunião de jovens quando eu entrei lá. E eles sabem disso. Eu era um dependente químico e eu entrei naquele lugar. Porque minha mãe orava e eu ficava resistindo ir no culto, porque eu sabia que quando eu fosse, eu nunca mais sairia de lá. Porque minha mãe orava por mim, era difícil. E aí eu cheguei naquele dia, na 29ª igreja do Evangelho Quadrangular, meu pastor foi o Lael Medeiros Vieira. No passado eu fui lá honrá-lo. Falei, pastor, hoje eu ando o país e as nações, você plantou algo em mim, eu quero te honrar. Igreja do Evangelho Quadrangular, eia salvos avançar, nada de temer. Uma coisa de louco, avante pois e sem parar. Pastor da Quadrangular aqui, a gente vai lá, acho que mês que vem, esse mês, outubro, vai dar tudo certo. Então, sabe, mas eu não sei, aí eu conheci a Fran, e a Fran me olhou, o Tony falou, meu Deus, é ele. Aí o Tony, não é, dizia, é pai. E eu era tão feio, irmão, só que a glória de Deus secava a Fran. A Fran olhava pra mim, ele é lindo, e o pai dela dizia, você tá doida? Ele é monstruoso de feio, magro, irmão, magro, feio. Se eu já sou feio agora, você não faz ideia, 14 anos atrás, era sinistro. Tanto que o Denis, meu amigo sentado ali, me chamava de feio, era um apelido feio, chega aí. Então a gente casou, e a gente iniciou essa jornada, e chegou o Benjamin na história, já está com 6 aninhos, só que sabe o que acontece? Eu não sei como é ser pai, ser marido. Ninguém me ensinou isso. Ninguém me ensinou. Os erros da minha vida foram sozinho, foi tentando por aqui, deu errado, não era esse caminho. Mas aí, sabe o que eu estou falando sobre isso? É legal, né? A gente pregar sobre família. E eu fui aprendendo pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus. E sempre que eu tenho andado a nação já há muitos anos, e a coisa que mais me impacta é quando eu chego numa casa e vejo um homem que governa a sua casa. Tipo assim, ora mais do que a mulher, entendeu? Porque que bênção que eu sou filho de uma mulher de oração também, mas chega de as mulheres orarem mais do que os maridos no Brasil. Você entende, Heitor? É nós que vamos sustentar a nossa casa em oração. Então eu vejo filhos submissos, eu fico tocado com a Fran. E esses dias a gente estava ministrando agora, semana passada, amor, foi? A gente estava na Bahia lá, numa igreja batista incrível, tudo foi muito legal. Jesus tem vindo, tem sido gracioso. Jesus gosta até do Alê, irmão, não vai gostar de mim? Está tocando as pessoas, tal. E aí a gente foi almoçar com os pastores. Gente, a gente chegou na casa deles e eu e a Fran fomos radicalmente tocados. Os filhos deles com 20 e poucos anos já, submissos ao pai, todo mundo sentado ao redor da mesa, mãe. Meu, aquilo começou, eu fiquei pensando comigo, será que um dia eu vou conseguir essa coisa? E daí eles honrando os pais, e são incríveis, a esposa incrível, submissa ao marido, e o marido amando a esposa. E quando a gente entrou no elevador, sem conversarmos, nós nos olhamos e soltamos a mesma coisa, né, amor? Será que a gente vai conseguir ter uma família assim? Por quê? Porque hoje eu já vivo aquilo que quando eu era jovem, como boa parte de vocês que estão me ouvindo, eu achava que era o ápice da coisa. Ministério, vocação.
Jesus me chamou, um dia eu vou pregar, vão ter lugares entupidos de pessoas, 3, 4, 5, 6 mil pessoas, isso tem acontecido quase toda semana, e eu vou fora do país, e também já aconteceu várias vezes, e vai ser incrível, e isso tudo já aconteceu, e agora eu descobri que na verdade, o que Jesus quer fazer de mim é um marido que ama minha esposa, como Ele amou a igreja. Bartosevski falou aqui, eu não sei nem onde está o Bartô, deve estar cuidando da Helena. No encontro de pastores, ele falou, sabe, irmão, se você for um pastor que prega mal, isso não vai gerar um divórcio no seu casamento, fica tranquilo. Sua esposa vai dar até glória na sua mensagem. Mas se você não for um marido que a ama, isso vai comprometer seu casamento. Se você, esposa, não for uma esposa assim, sabe, que tem algum dom muito incrível na igreja, seu marido não irá se divorciar de você. Mas se você não submeter a ele, como a igreja está sujeita a Cristo, então vocês podem ter um problema. Então, no final de tudo o que você está dizendo, Leandro, que o conceito base de igreja é que igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. Amém? Então, há muitas coisas que Deus vai operando em nós. Eu vou correr aqui nos minutinhos que eu tenho. Há muitas coisas que Deus vai operando em nós na prática da igreja para transformar a nossa natureza. Uma delas é quando nos reunimos para cultuar. Eu não tenho nem tempo e eu fico preocupado ali, porque tem paradigmas na mente das pessoas. Quando você fala culto, elas já pensam que sabe o que é. Quando você fala adoração, todo mundo acha que... Então, mas hoje eu não vou ter tempo de explicar o conceito base de culto. Eu só vou falar uma coisa, algumas coisinhas aqui, né, claro, de como esse encontro dessa família diante de Deus afeta a nossa natureza. Ok? Então agora eu vou ler 1 Coríntios 11, amém? Vou começar a pregar. Tem um lugar aqui do lado do pastor Henrique, se alguém quiser sentar, fica à vontade. Mulheres, grávidas e crianças. Quem está em 1 Coríntios 11, diga assim. Então Paulo escreve aos santos que estavam em Corinto. Então, eu quero falar em 15 minutos, olha que benção, essa vai ser a mensagem, era a introdução, Fafa. Eu quero falar em 15 minutos, ou 20 no máximo, sobre 2 tipos de culto. O culto que faz bem e o culto que faz mais mal do que bem. Mas eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou falando meramente sobre cantarmos músicas aqui e falarmos por alguns minutos, não é isso. O culto é aquilo que nós estamos dando a Deus todos os dias, mas quando nos reunimos como família, nós demonstramos o quanto o nosso culto a Deus, o nosso sacerdócio diário já tem nos afetado, amém? Você está entendendo isso? Então preste atenção, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Vocês estão felizes ainda, amém? Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos reunis não para melhor, senão para pior. Preste atenção, quando Paulo escreve aos irmãos que estavam em Corinto, ele diz, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem. Quando vocês se reúnem, é para pior e não para melhor. Meu Deus, os meus pastores amigos aqui podem até ficar preocupados comigo. Eu vou mostrar que, na verdade, a maior parte dos nossos cultos tem feito mais mal do que bem. E sabe, essas são coisas que eu questionei desde o início, pastor. Os irmãos que caminham comigo aqui, que eram da Rede Jovem, está aqui o Jean, a gente que caminha comigo há 16 anos, cara. Foi o primeiro cara que eu discipulei, me deu um trabalho. Mas hoje é uma benção, né? Eu só sou o Jean, eu não consigo. Eu amo ele muito. Eu sempre questionei muitas coisas. Eu pensava, acho que está meio errado, Eduardo. Não sei, eu leio minha Bíblia, aí eu ia para reunir com a igreja, falava, o que não alinha com a Bíblia? E aí eu tentava falar, a Bíblia de vocês é a mesma que a minha? Tinha hora que eu lia nos dos irmãos, deixa eu ver se eu estou achando que minha Bíblia está errada. Está aqui o Denis, levanta a mão aí, Denis. Falei, o Denis me deu minha primeira Bíblia de estudo, irmão, 16 anos atrás. Bíblia de estudo de Genebra, por isso que eu sou meio calvinista. A gente estava lembrando disso, né, Denis? Então Paulo diz, irmãos, eu não posso louvar vocês, porque os cultos de vocês fazem mais mal do que bem. E por quê? Ele segue falando, verso 18, quem está comigo diga assim. Porquanto antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós divisões, e em parte eu creio. Então você pensa, o problema que o culto estava fazendo mais mal era a divisão. Não, Paulo diz assim, em parte eu creio, ou seja, até é bom que haja umas tretinhas. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? É legal ter umas tretinhas na igreja. A gente tinha um costume de fazer aqui assim entre nós, irmão.
Vai estreitar. Aquela sala que vocês estão vendo ali, ela não está pronta ainda, mas ela vai ser a sala do presbitério. Felipe e Andréia estão ali. Eu já falei para os irmãos, quando aquela porta abrir e chamarem o seu nome, já vem confessando. Confessa tudo. Quando a gente falar, querido, se chamar de querido ainda, meu Deus, amado, se chama de amado, se prepara, porque dá aquele up, né? Amado, amada, come here. Vai ficar estreita. Aquela salinha ali, se aquela salinha pudesse falar. Então, que não tem nada para falar ainda, né? Mas um dia ela vai ter. Ali não está rolando nada ali ainda. Mas aí Paulo diz, não é a divisão o problema. É até bom. Por quê? Próximo versículo. E até importa que haja entre vós heresias. Olha só que bênção. Paulo era meio diferente da gente, né? É legal ter umas tretas e umas heresias. Olha que beleza. Para que os que são sinceros ou aprovados ou maduros se manifestem entre vós. Então, quando há um problema na divisão, visões diferentes a ler, ou quando há heresia, é bom, porque Jesus mostra quem ele aprova. Pensei em falar algo, mas agora eu sou pastor de igreja, não vou falar. Depois eu conto para você. Então vamos próximo versículo, por favor, Joyce. Aí ele passa a dizer, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a... Preste atenção, por que ceia? Porque a ceia é o encontro mais relevante e significativo da igreja. O partir do pão a gente prefere chamar em Curitiba. Aí Paulo está dizendo, isso aí não é a ceia do Senhor. E está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque tem divisão? Não. Até bom que haja não só divisão, como é legal que tenha umas heresias no meio de vocês. Jesus vai mostrar os maduros e os sinceros. Por quê? Verso 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente, leiam para mim. Por que não é a ceia do Senhor? Porque é de vocês. Porque quando vocês se reúnem para dizer que vão cear e comer na presença do Cristo que fez de vocês uma família, vocês estão tão longe de ser uma família que vocês comem desesperadamente, sem esperar uns pelos outros. E assim um tem fome, outro embriaga-se. Como minha mãe ficava brava com a gente quando a gente chegava e comia 5 pães e 2 peixinhos. E a mãe dizia, vocês não esperam. E a Fran também me ensinou muito isso, né? Porque eu casei e eu comia até as paredes. E aí eu já comia todo o iogurte e a Fran falava, obrigada, eu não queria, amor. Faz. E sabe o que acontece na igreja? Isso só não acontece porque a gente criou uma liturgia. Espera aí. O pastor fica, espera, irmão, espera. Mas se não tivesse essa imposição, você ia perceber como nós não estamos tendo a natureza mudada. Por quê? Porque nós estamos nos reunindo para saciar a nossa própria fome e não para cumprir a vontade de Deus. Você lembra uma coisa incrível sobre Jesus? A primeira coisa que Jesus teve que passar foi mostrar que ele não era guiado pela sua fome. Quando ele esteve 40 dias no deserto, cara, a escritura diz, e depois de 40 dias e 40 noites, teve... E daí quem apareceu? Sabe quem aparece quando você tem fome? O diabo. Porque ele vai te ensinar o que ele ensinou para o homem no Éden. Isso, deixa o seu ventre te guiar, come do fruto proibido. Vamos, time, diz o Ale. E sabe, isso está acontecendo, porque a serpente disse, poxa, olha que fruto glorioso, gostoso. E a escritura de Gênesis 3:6, fica aqui, Joyce, só quando eu pedir. 3:6 de Gênesis disse, vendo a mulher que a árvore era agradável para se comer. Sabe o que Paulo está dizendo? O culto de vocês faz mais mal do que bem. Porque não é a ceia do Senhor, é a ceia de vocês. Vocês não estão cultuando a Deus, vocês estão cultuando a si mesmos. Bênção, conquista, vitória financeira.
E nós estamos fazendo o quê? Tem duas palavras minhas no canal do Didoscope: idolatria evangélica. Está deixando alguém mexer uns povos. Aleluia. E o culto que faz mais mal do que bem, que é uma parte, é mais extenso do que eu estou falando aqui. Eu vou direto no ponto. Agora preste atenção. Quando nós nos reunimos, e o nosso sacerdócio diante de Deus visa transformar a nossa natureza, e a primeira coisa que nós precisamos mudar é não sermos guiados pelos nossos apetites carnais, mas pela vontade. Você é o Filho de Deus. Aí Satanás diz: cara, você está com fome, você é the Son of God, você é o Filho de Deus, manda logo essa pedra se transformar em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas sabe, todo ser humano, toda pessoa que não nasceu de novo é guiado pelo seu ventre, pelos seus apetites carnais. Na verdade, nós falamos que estamos cultuando a Deus, mas é um culto a nós mesmos. E quando a gente está pregando mensagens como essa, as pessoas ficam meio tradicionais, elas não glorificam muito. Fica todo mundo meio tradicional. Mas se eu tivesse aqui, a chave da tua casa está passando a 2 metros de altura. Tafarel, né? Gato félix, como um gato bem acha um saco. Eu que torço pro tricolor da Vila Capanema. Estão na igreja do pastor, respeita, tá bom? É nóis. Jesus, eu estou numa estação tão boa que fazia 17 anos que eu não ia no estádio, porque eu perdi muito tempo da minha vida com futebol. Futebol não é pecado, não. É que para mim era. Eu nunca mais fui no estádio, mas daí ano passado o Paraná foi jogar com o Inter na Arena da Baixada, vocês lembram, né? 40 mil tricolor, e eu levei o bem e falei: Jesus, faz o Paraná ganhar hoje. Eu não vou voltar nunca mais, vai ser a impressão que o bem vai ficar. Mano, 40 mil tricolor, não tinha mais espaço ali, a gente ficou na torcida do Inter, cara. Você imagina, eu fiz vários vídeos incríveis, mas dentro da bolsa da Fran estava a camisa do tricolor da Vila Capanema. E o tricolor meteu 1-0 e o estádio veio abaixo, eu bem arrepiado, falava: pai, o que é isso? Eu disse: esse é o tricolor, filho. Agora ele me perguntou ontem, porque o cavalinho do Paraná era o último. Falei: porque tá cansado ganhar dos times. Você viu ontem o cavalinho do tricolor? Gente, nós vamos fazer um turno de oração aqui pelo Paraná, toda terça-feira. Vocês estão felizes, amém? Eu tinha que terminar em 6 minutos. Nunca, isso não vai acontecer. Mas a gente vai avançar aqui. O Alê também. O teu nome. A culpa é do Alê. Ele está em casa, ele quer devolver, porque eu fui lá no AM, preguei 5 horas. Daí ele quer tocar 5 horas aqui também. Então, gente, escuta. O nosso culto ao Senhor, repito, não apenas o que a gente faz nesse prédio aqui coletivo, mas o nosso culto que damos todo dia, precisa ser sempre abrir mão da nossa vontade para experimentar a vontade de Deus. Então Paulo diz: não é a ceia do Senhor, é de vocês. Vamos para frente, Joyce. Então ele diz assim: não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não vos louvo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Na igreja você não vem para comer, você vem para servir a mesa. Você come em casa. Sabe qual é o problema? É que as pessoas veem, o perdido entra nas nossas reuniões para receber de Deus e para ser tocado, mas a gente está quase pulando em cima da cabeça dele: essa peça aí é minha. Por quê? Porque nós não viemos servir a mesa, a gente se reúne para que Deus sirva a mesa para nós. Mas cara, sabe quando você come? Você come em casa. Tu, porém, quando entrardes no teu quarto, quando você se alimenta da palavra de Deus, da presença de Deus, da comunhão do Espírito, e aí nós nos reunimos na igreja e nós temos o que dar, não o que pedir. E Paulo disse: está tudo errado, gente. Vocês estão tão desviados que até o culto de vocês faz mais mal do que bem. Aí as pessoas perguntam: Leandro, por que algumas denominações estão abarrotadas de crentes? Eu digo: sem dúvida, estão abarrotadas de crentes, não de pessoas que nasceram do alto. Jesus disse, ele disse assim: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando vier?
Aí você diz, a fé está aumentando. No Brasil são não sei quantos milhões de evangélicos, quase 50 milhões, é isso? Parece que o último censo diz que para cada 4 brasileiros, um é evangélico, para nossa vergonha. Porque o Brasil tem 50 milhões de evangélicos e nunca foi tão corrupto. Sabe por quê? Porque você é corrupto. Porque eu sou corrupto. Porque você está atrás do seu apetite carnal e eu também. 12 discípulos mudaram o mundo e 50 milhões não conseguem impactar uma nação. Sabe por quê que você não impacta? Porque o evangelho não impactou você. Você não foi mudado pelo evangelho. Você tem crença e não fé. Crente, eu disse que a família de Cristo não é composta por crentes, é composta por todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus. As pessoas estão procurando cada vez mais conforto, cada vez mais light, cada vez mais rápido as coisas. Mas sabe quando eu vejo pessoas deixando as suas cidades para estarem aqui numa noite e depois pegarem a estrada e voltarem, eu falo, algo está acontecendo. O Alê estava liberando adoração e isso é bem mais significativo do que um cara. É bem mais do que o Alê. Eu falei para ele, Alê, está acontecendo de novo, eu gritei para ele. Eu estou vendo Jesus resgatar seu povo de novo. A adoração que está sendo levantada está fixando os nossos olhos em Jesus e não no nosso umbigo. Vamos lá! Então Paulo diz, está fazendo mais mal, por quê? Porque é um culto ao ventre de vocês, e isso é idolatria. Ido, de ídolo, e latria, do latim, é culto. O que é idolatria? É dar culto a um ídolo para receber recompensa em troca. A gente chama de culto o que a Bíblia chama de idolatria. Jesus disse em Mateus 6:32, os pagãos é que procuram essas coisas, parem de fazer isso. Que coisas? Eles não andem solícitos pelo que vocês vão comer, beber, vestir. Irmãos, nem todo mundo tem o chamamento que eu tenho. Por favor, não confunda isso. Vá fazer o que você tem que fazer, cara. Vai estudar. Mas uns ele dá para a igreja. O meu caso é esse, ele me deu para a igreja. Mas sabe o que é você viver 17 anos com uma família sem um salário? Eu não sei quantas pessoas suportariam isso. Eu não sei quantas esposas suportariam isso. Então algumas pessoas nos veem andando na nação e vê a gente assim, aparentemente um pouco melhor e falam, o quê? Dias atrás alguém olhou para mim e para a Fran e falou, nossa, que rápido o que aconteceu na sua vida. A Fran tipo olhou para mim e falou, amor, não responde. Sabe por quê? Porque ela me conhece, veio aqui, ó. Quase que eu falei, onde é que você estava 18 anos atrás, quando Jesus falou que ia fazer isso? E por quase 18 anos nada aconteceu. Você estava onde? É rápido para você, né? Você viu que eu ganhei uns seguidores no Instagram, você acha que eu cheguei agora? Por favor, irmão. Quem aqui está comigo? Você acha que o Alê sentou na sala dele e Exu? Não, o cara já cantava isso há muito tempo no secreto. E um dia, com um celularzinho, ele mostrou para a nação o que ele gerou no secreto. Está sacudindo um país inteiro, mano. Está acontecendo de novo. Eu disse para o Ale, eu me lembro muito de Antônio Cirilo, quando vejo você ministrar. Vocês são ruins, mas tem unção. Te amo, sua bênção. O Cirilo conta como ficava no monte, orando em línguas, das 8 ao meio-dia, com Tupperware, lembra? Não aleluia, não glória a Deus, não em português, né, Leandro? Mas fogo, uma glória. Está acontecendo de novo. Ele está levantando homens e mulheres que querem a presença e não satisfazer o seu ventre. Mas aí deixa eu te contar uma coisa boa. Jesus fala, não procurem essas coisas em Mateus 6, porque são os pagãos, os idólatras que fazem isso, que dão culto aos seus ídolos para receber recompensa. Eles, o vosso Pai bem sabe que necessitais de cada uma delas. Sabe qual é a coisa mais incrível que eu aprendi na minha jornada? É que eu tenho um Pai. Porque algumas vezes eu disse para o Senhor, por que você levou meu pai? Por que você levou meu pai? No dia do meu casamento, já vão quase 14 anos, eu passei o dia inteiro chorando sozinho, escondido da Fran e da minha mãe, pensando, meu pai não está aqui para ver isso. E aí quando eu pensei na música que eu ia entrar,
eu coloquei a música que mais tocou minha vida. Tua presença é real. O Denis estava lá. O Pai do céu falou assim comigo, ó, eu tô aqui. Quando você entrar, eu te levo lá na frente. E por muitas vezes eu fui provado, cara. Fui provado. E sempre eu sou suprido. Tá aqui meu sogro e minha sogra, minha mãe. A conta não fecha, né, Tony? Não bate, tenta fazer conta na minha vida, não fecha. Como? Não dá para explicar, não fecha a conta. Mas não era, eu sei, não era meu, mas deu certo. Eu estou numa situação tão incrível que eu falei para os irmãos que dias atrás eu reclamei da Azul, que roubou meus pontos. Agora, semana passada, entrei num voo, sentei do lado de um cara que estava ali na poltrona 17, era o dono da empresa. Tudo bem, quem você é? Eu sou o dono da Azul. Eu falei, ei, Jesus, eu vou te dar um upgrade, você vai virar o cara mais top da nossa empresa. Eu falei, anda comigo, Ale, você vai se dar bem, eu estou falando. Vocês estão felizes, amém? Olha para mim, eu não estou pregando que o Pai não te supre e não te abençoa. Eu estou pregando que você não precisa cultuar a Ele por causa disso. Que o seu culto não é para satisfazer seu ventre, é para que você seja transformado. As demais coisas Ele vai suprir. Então o culto faz mais mal do que bem, porque é um culto para nós. É o culto que na verdade a gente começa o culto de domingo, Deus está desviado. Todo culto de domingo Deus está desviado. Aí a gente canta, ora e oferta para converter Deus ao quê? Aos nossos próprios desejos. Ai Deus, vai, me dá logo. Se Deus desviado, Ele está desviado dos seus apetites carnais. Então, a fé não está aumentando. Jesus disse, sabe o que está aumentando? A crença. Sabe o que é crença? É a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso é crença. A expectativa que nós temos que Deus fará o que desejamos. Fé é o conhecimento que nós temos de Deus para fazer o que Ele deseja, por mais absurdo que pareça. Sabe o que eu aprendi com Abraão? Eu aprendi que todas as vezes que Deus pede Isaac, na realidade Ele deseja Abraão por completo. E no mesmo altar que Ele pede você para sacrificar a coisa mais incrível que você considera, é nesse altar que Ele deixa essa coisa com você. Me dá Isaac, lá foi Abraão, difícil, chorou a noite inteira, imolou o menino. A hora que foi matar, Deus falou, fica tranquilo, não quero. Abraão falou, você está loucão? Deus falou, não, agora eu sei que eu tenho você por completo. Eu nunca quis Isaac, eu queria você. Não é seu dinheiro que Deus quer. Por isso que a gente não vai ficar aqui na família dos que creem, oferta, oferta, oferta. Não, querido, Deus não quer o seu dinheiro, quer você mesmo. Se Ele tiver você, Ele pode falar e o que está na sua mão é dele. Quem está entendendo? Escuta, tudo que você recebe de Deus, segura com as mãos abertas, porque daí nunca vai faltar. Fica com as suas mãos abertas. Tudo que Ele te der, administra de mãos abertas, porque aí nunca vai faltar. Eu comprei meu primeiro carro zero. Eu vou terminar daqui a pouquinho, daqui 5 minutos. Eu comprei meu primeiro carro zero. O carro que eu acho que meu pai compraria. E quando eu estava felizão com ele, e eu estou ainda, graças a Deus, Jesus mudou a estação sobre nós. Eu chamei a Fran e falei, amor, eu vou vender o carro. Ela falou, você é incrível. Eu disse, eu não preciso. Sabe o que aconteceu? Jesus faz essas coisas com a gente. Eu comprei meu primeiro carro zero. Eu fui lá no Walmart mostrar para esse cara aqui, ó, Leandro Alves. Um cara que eu preguei o evangelho e Jesus salvou ele. E hoje ele é meu pastor. É difícil de entender, eu sei. É o filho na fé, o discípulo que a gente chama, na verdade é que me pastoreia. Ele e a Cris têm cuidado da minha vida e da Fran. Eu fui lá no estacionamento do Big, né? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu fui lá no estacionamento do Big e pedi R$450, Tony, para pagar o aluguel, para não envergonhar. Leandro, você pode me emprestar R$450? Eu não tenho dinheiro. Muitas vezes eu falei para ele, eu vou parar, cara, Deus não me chamou, tá tudo errado. Ele disse, não faz isso, não faz isso. Aí comprei meu carro zero, irmão, fui lá no estacionamento. Falei, vem aqui que você tem que ver isso. Mas aí, passou umas semanas, eu fui pegar o carro no Lavacar, ele sabe, eu liguei para ele. Os caras me entregaram o carro, mano, é uma nave espacial, 1.4 turbo. Eu entrei dentro do carro e comecei a chorar. Liguei pro Leandro e falei, Leandro, não preciso.
Se eu sabia. Esse cara, meu Deus, aí Deus falou, pronto, você achou legal? Eu falei, eu achei legal, mas tá na mesma, né? Aí Deus falou, é isso. Aí eu pensei que Deus ia me pedir, ele acabou de falar, não, fica. Por quê? Porque é meu e não seu. Entendeu? Se for seu, eu peço. Se for meu, amém? Escuta, quem te deu o que você tem? Seu esforço ou o Pai? Quem? Quem te deu? Então não é seu, é nosso, porque o Pai também é nosso. Aleluia. Seu emprego, quem te deu? Sua capacidade ou o Pai? Então é nosso, porque o Pai é nosso. Quem está me entendendo? Mano, eu estou honrado, eu estou aqui, nossa vida é um livro aberto, não só a minha, os irmãos poderiam falar do que cada um está sacrificando aqui, não é sobre mim, é sobre uma família ali, de gente que está abrindo mão de tudo, assim como você, amém? Então por que o culto faz mais mal do que bem? Porque era um culto para si. Agora eu quero só ver mais um versículo, aí Paulo vai colocar um fundamento e a gente vai para o nosso último versículo. Olha o que diz o versículo 3, 23, isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, leiam para mim. Sabe por que a gente ainda demonstra que o culto não está afetando a gente? Porque quando nós nos reunimos, nós demonstramos como agimos quando somos traídos. Sabe o que é a ceia? O jeito de Deus nos ensinar a sermos como Jesus, quando o mundo nos trair. Na noite em que foi traído. Sabe o que Jesus fez na noite que foi traído? Tomou o pão e tendo dado, na noite em que foi, tendo dado, você está sendo transformado pelo Evangelho? Igreja não é lugar de mudança, igreja é lugar de transformação. Não é sobre ter uma vestimenta e falar, aleluia, glória a Deus, está amarrado. Para, isso é até feio. Igreja não é lugar de mudança, igreja é lugar de transformação de natureza. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, repartiu. Isso, alguém que de fato estava totalmente entregue ao Pai. O mundo me traiu. Eu dou graças ao Pai e abençoo quem me trai. Quem está me entendendo? Então qual é o culto que faz mais mal do que bem? O culto que é para mim. E o culto que não me ensina como agir quando eu for traído. Quem está me entendendo, diga assim. Então vamos para Romanos 12 e a gente vai terminar aqui. Lá se foi um pouquinho do nosso horário, gente, desculpa. A gente tem mais alguma coisa, Fafa, para falar? Acho que é meio isso, né? Quem me dá 5 minutos para terminar, levanta a mão bem alto. 5 minutos só. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Uma horinha, fechou. Povo crente, Romanos 12, estou brincando, a gente vai terminar agora. A gente está se disciplinando. Quando o culto faz mais mal do que bem, quando o culto é para satisfazer o seu apetite carnal. O que é culto? Uma das maneiras pela qual Deus transforma a sua natureza. À medida que te ensina a renunciar, a dar graças e abençoar, mesmo quando traído, sim? Você quer congregar aqui? De repente você veio dar uma sondada, então você já entendeu qual que é o paranauê do bagulho aqui. Aqui nós vamos te ensinar como você tem que agir quando você for traído. Sabe por quê? Porque você vai ser traído. Jesus garantiu, ele falou, fica tranquilo, vão te trair. No mundo, você vai ser traído. Fica em paz, tem de paz. É muito louco, né? A minha paz vos dou, fica em paz, você vai ser traído. Mas tende, eu venci, como? Como que Jesus venceu o mundo? É porque no mundo, a palavra não é terra, é aion, era. Nesta era, todo mundo que é traído, revida. Todo mundo vai até Deus para receber algo em troca. Mas Jesus venceu o mundo, sabe por quê? Porque na noite em que ele foi traído, ele deu graça e repartiu. Quem está me entendendo? Fica tranquilo, eu venci o mundo.
E Paulo diz em Filipenses 2,5, um dos nossos preferidos textos da nossa família espiritual: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então, Romanos 12, diz assim, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para mim, eu preciso ser rápido nisso, mas eu quero que você entenda. 1 Coríntios 11, o culto que faz mais mal do que bem, porque é um culto ao meu ventre, não me transforma, eu não estou me tornando semelhante ao Filho de Deus, logo eu não sou a família de Deus, então eu não entendi nada, eu não estou na igreja, eu frequento um templo. Quem está me entendendo? E tem coisa mais poderosa para nos provar do que família? Jesus inventou alguma coisa para esticar você mais do que a família? Não tem. Sua família biológica e sua família espiritual é o jeito que Deus pelo Espírito vai formar Cristo em você. Aí tem essa vibe de não, sou igreja. Quem diz para você que você é igreja? Isso não é bíblico, você está ficando louco. Nós somos a igreja, você é uma pedra viva só. Sozinho você não é igreja. Você não é igreja em casa, você é igreja com a família de Deus. E a família de Deus vai te esticar, irmão, vai dar atrito das pedras. Quem está me entendendo? Aí tem um monte de gente que curte, os caras curtem ministérios grandes, e não tem problema, que esse aqui se torne um desses. Mas é bom, porque tem 5.000 pessoas, você senta lá atrás, Henrique, e ninguém te incomoda. Eu fico ouvindo crentes falando isso para mim, não. Esses dias eu encontrei um irmão que congregava com a gente naquela época, e ele disse, eu estou em tal ministério, seus amigos, seu pastor. Eu disse, oh, que legal que você está lá, a galera lá é incrível, né? Ele, na verdade, eu nem sei muito. Oh, mas como assim, mano? Não, é porque eu gosto que lá é bem grande. Eu sento lá atrás do ginásio, ninguém me vê, ninguém me incomoda, ninguém me fala nada. Era um cara que ia para um monte orar com a gente. Eu falei, meu Deus, como é mais fácil fugir da vida em família, onde você é cobrado, você é esticado. Amém? Bem-vindos à família. Aleluia. Entendeu? Agora, então Paulo roga aos irmãos, ele diz assim, eu rogo a vocês, escute, eu imploro, eu estou clamando, eu estou desesperado. Tipo, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está loucão quando escreve, tem um tom de voz. Ele diz, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Querido, todo sacrifício que era dado a Deus era primeiro morto e depois oferecido a Deus, escute. Por quê? Porque nem mesmo um animal que era um ser catalogado como o animal é catalogado como ser? Mas mesmo um ser irracional, quando viu o altar do holocausto queimando em chamas, fugia do fogo. Então primeiro ele era morto e depois oferecido, logo não era um culto racional, era um culto irracional, porque o animal não estava voluntariamente se ofertando a Deus. Mas aí Paulo diz que Deus deseja que sejamos sacrifício vivo, é aquele que vai voluntariamente para o altar, sabendo o que vai lhe custar. E Paulo diz isso é um culto racional, é quando você oferece a sua razão a Deus para experimentar a vontade dele. Sua razão diz, você não pode, você não tem, você não consegue, não vai dar certo, guarda esse pouquinho para você e se esquiva, não deixa ninguém se meter na sua vida. Sua razão, esse mundo, essa era está dizendo isso. O Espírito de Deus está dizendo, sobe no altar. Deixa Deus te consumir com fogo, vai todo mundo ver você queimando. Mas aí você vai entrar numa nova dimensão. Escuta, culto racional é quando sacrificamos a nossa razão para experimentar a vontade de Deus. Sacrifício vivo, ouça para mim, é aquele que vai voluntariamente para o altar. Nós somos sacrifício vivo. Eu quero terminar orando ali, eu acho que a gente podia de leve liberar mais alguma coisa, eu não sei, a gente não sabe nem se os vizinhos aqui, eles são chateados, a gente vai descobrir hoje, glória a Deus, mas tomara que não, né, irmão? E se for, sabe o que a gente falou? Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui é eu falando em nome do nosso time de diaconia e voluntário, mas os caras são bons. Tem um predinho aqui do lado, feinho, que dói, não sei se vocês viram, tá com um salmãozinho ali, feio. Cheguei aqui, reuni nosso time e falei, gente, a hora que a gente terminar a reforma, nós vamos pintar esse prédio.
Porque a gente vai mostrar para eles que a igreja veio aqui servi-los. Do nosso bolso, não tem? Vamos pegar o dinheiro, nós vamos levantar, você, os pastores de Joinville vão ofertar, o pastor Henrique também, vai todo mundo ofertar, e nós vamos dar o quê? Um testemunho do que é a igreja. O povo que é saciado em Deus e por isso pode colocar o próximo em primeiro lugar e servi-lo. Quem está me entendendo aqui, lá na plataforma? Os presbiterianos aí estão me ouvindo? Aleluia. Amém? Então, o que é um culto racional é quando você sacrifica a sua razão diz, foge do fogo de Deus. O Espírito diz, foge não, o fogo vai te moldar numa nova forma. E não é só isso, você vai agora, versículo 2. E não sedes conformados com este, porque esse mundo está mandando você fugir dessas coisas. Mas você não vai tomar a forma dele. Mas sede transformados pela renovação do vosso. Oferece o que você acha que é certo. Oferece a sua razão que diz, você não pode, você não tem, você não consegue, não vai sobrar para você. Oferece isso a Deus, aí sabe o que você vai descobrir? Ele tem capacidade de pegar um ex-dependente químico que estudou até a 6ª série e fazer esse ex-dependente químico abençoar pessoas no planeta Terra, inclusive financeiramente. Um cara que por 17 anos está vivendo sem ter um salário. E que ultimamente, pela graça e bondade de Deus, consegue chegar para os seus conservos que estão aqui e dizer, irmão, quero te dar uma semente aqui. Sabe o que eu e a Fran decidimos? Eu dei a oportunidade de você semear no que está acontecendo aqui, porque um altar está sendo levantado a Deus. Eu sei o que essa igreja representa para o Brasil. Você pode ser parte. Se você ainda não fez e quiser fazer, nós não vamos dar essa ocasião agora. Não é isso, não vamos passar um outro envelope. A gente não está preocupado. Mas vou te falar uma coisa, algo está começando hoje aqui. Não desprezem os pequenos começos. Mas sabe o que eu falei para a Fran? A gente começou a reforma, chamei a Fran e falou, nós vamos ofertar mais do que todo mundo. Eu falei para o Fafa, vou contar cada oferta que eu der. Por que você quer jogar na cara? Não, porque eu quero me certificar que eu vou ofertar mais do que todo mundo. Eu desafio a minha família espiritual a entrar na carreira comigo e com a Fran. Falei, quando terminar toda a reforma, Fafa, eu vou olhar com a Fran e vou dizer, eu, o cara que não tinha um centavo no bolso, deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque eu aprendi a administrar de mão aberta. E só vem, irmão, e vai vir mais, amém? E eu oro para que Deus prospere abundantemente pessoas que conhecem a sua vontade. Então ele diz, eu estou falando bem do meu coração também, né, Fafa? Eu acho que a gente está em casa, né? Graças a Deus. Para que experimenteis. Então, se eu me ofereço a Deus como um sacrifício vivo, vou voluntariamente para o altar, ofereço a minha razão que diz, esquiva, foge, eu começo a me tornar uma nova forma. A palavra transformados em grego é metamorfo, significa uma nova forma, um novo tipo de gente. Enquanto todo mundo foge, enquanto todo mundo guarda, enquanto todo mundo retém, você vai para o fogo, você reparte, você abençoa, você dá graças. Aí as pessoas começam a dizer, meu Deus, o que você tem? Você é diferente, por que você vive dessa forma? Então, quanto mais você dá, mais Deus coloca na sua mão, em todas as áreas. Aí seu casamento não é um casamento para você, é um casamento para outros casamentos. Seus filhos não são filhos para você, porque foi o pai que deu. Então são filhos que existem para ensinar outros a serem filhos. Quem está me entendendo? Então ele diz, e aí vocês vão experimentar. Eu vou terminar aqui. Sabe por quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Escuta. A gente vai liberar algo do coração aqui, porque eu quero te dar alguns segundos, 1 ou 2 minutos, para que você coloque sua vida diante do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o problema com o evangelho que muitos de nós temos vivido? É que é um evangelho sem experiência. Sabe por que você está cansado? Tem gente que está andando com Jesus faz 20 anos, e já trocou de igreja 300 vezes, sabe por quê? Você não experimenta a vontade de Deus. Aí você vem num culto desse e você começa a ver a galera, eu quero subir. Aí você fala, o que está acontecendo com essas pessoas? Aí você está ali tentando fingir que você está experimentando, mas você ainda não experimentou a vontade de Deus. Quem está me entendendo? E sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, não é o louvor que é ruim. Não é o pastor que não prega bem, não é a igreja que não é muito alinhada, é você que não é um sacrifício vivo.
Porque quando você se torna um sacrifício vivo, oferece sua razão, sobe no altar do fogo de Deus, voluntariamente, sem constrangimento, você começa a se tornar uma nova forma e passa a experimentar a vontade de Deus. Hoje eu quero orar com vocês aqui, mas quero que vocês fechem os olhos, sabe por quê? Porque esse é o primeiro dia singular e público da família dos que creem. E a gente está aqui para fazer uma coisa, para empurrar vocês no fogo de Deus hoje. Que você não tenha mais medo de ir. E o culto que faz mais bem do que mal é o culto de Romanos 12. O culto de 1 Coríntios faz mal, porque é para você. O culto de Romanos 12 faz bem, porque é aroma agradável ao Senhor. Feche os seus olhos e começa a ver o quanto você está andando ouvindo a sua razão. O que sua razão tem falado para você nesses dias? Porque essa aqui é a família dos que creem. É uma família que Jesus está construindo de pessoas com uma natureza diferente, de pessoas que vão vencer o mundo, assim como Jesus venceu, vão vencer essa era, à medida que se entregam ao Pai como Jesus se entregou. Feche os seus olhos e do jeito que você sente mais à vontade, fala com o Senhor. Responda para você e para o Senhor, não para mim, não para nós. Você tem sido um sacrifício vivo? Você tem dado culto a Deus? Ou tudo que você faz é para o seu benefício próprio? Pai, nós pedimos que você libere uma medida do seu Espírito especial nessa noite. Que pessoas comecem a experimentar níveis diferentes da sua vontade, Senhor. Senhor, eu te peço especificamente por algumas pessoas aqui que não têm experimentado, Senhor. É tão ruim ficar ouvindo falar sobre a vontade de Deus, é tão ruim. Chega uma hora que é insuportável. Há crentes que têm estado 3, 4, 5, 10 anos na igreja e nem aguentam mais reuniões como essa. Por quê? Porque não experimentam a vontade. Se você está assim, eu quero pedir que o Senhor toque você de uma forma singular. Aí onde você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e responda a você e ao Senhor. Você está andando pela sua razão? Você tem escutado muito a sua razão esses dias? Ela está dizendo, você não pode, você não tem, você não consegue. Mas Deus está dizendo, de fato, tudo isso é verdade. Mas se você se tornar um sacrifício vivo, você vai começar a experimentar. Não ouvir falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas provar, como diz o salmista, provai e vejam, the Lord is good, o Senhor é bom. Não é apenas uma coisa que nós falamos. Vocês estão ouvindo um irmão em Cristo de vocês que tem experimentado a vontade de Deus com essa família espiritual aqui. Pessoas que estão sacrificando, pessoas que estão deixando as suas cidades, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estão deixando as suas cidades para experimentar Jaraguá do Sul, Joinville, Florianópolis, estão saindo dos lugares, estão se posicionando diante de Deus. Senhor, toca os teus filhos de uma forma especial. Encoraja-os nessa noite a correrem um risco de serem sacrifícios vivos.